Muito bem, pessoal, estamos ao vivo quinta-feira, 9 de janeiro, 7h01 da manhã, horário de Brasília. Muito bom dia para quem está chegando por aí. Este é o Desperta ICL. Para quem não sabe, nós estamos ao vivo todos os dias, das 7 às 8 horas da manhã, aqui nos canais do ICL, abrindo a nossa manhã noticiosa aqui. Claro, você sabe que depois do Desperta nós temos vários programas aí, tem o N1, tem programas sobre economia e negócios, programas de entrevistas, programas de entretenimento com notícias, também chamado de infotenimento, né? Então você fica com a gente aqui das 7 da manhã até para depois do meio-dia. Muito obrigado por quem já está no nosso chat. Se você está chegando nos nossos canais do YouTube, deixa o seu like, ativa o sininho, assine os canais, compartilhe este programa com as pessoas. Nós estamos ao vivo no canal do Leandro Demore, no canal do Eduardo Moreira e também e principalmente no canal do ICL Notícias. Se você quiser acompanhar este programa pelo rádio, estamos ao vivo em 3 emissoras de rádio em São Paulo, na Rádio Cantareira, na Rádio Brasil Atual e também na Rádio Heliópolis. Você pode procurar aí no seu bom e velho radinho, principalmente para quem está no trânsito em São Paulo. Muito bom dia para quem está dirigindo aí por São Paulo, capital, e também na Grande São Paulo. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de televisão, lá na Bahia, na TV Quirimurê, em São Paulo, na TVT, e em Porto Alegre, na Pop TV. Você pode procurar aí o sinal aberto da TV, né? Na TV aberta, nessas 3 praças. É muito bom ter a companhia de todos vocês por aí. Vai chegando no seu chat, no nosso chat, vai dizendo de onde você está assistindo a este programa. Obrigado também para o pessoal que nos assiste fora do Brasil, né? Temos uma audiência grande e crescente em vários países aí, de pessoas, de brasileiros que moram fora do Brasil, mas também da galera que não é brasileira. Tem vários estrangeiros aí interessados no Brasil, ou que já viveram no Brasil, ou que são casados com brasileiros ou com brasileiras que se interessam pelo Brasil e acompanham aqui o Desperta todas as manhãs, como muitas vezes o único noticiário que acompanham no dia. Um perfil que a gente vem identificando também, pessoas que não são lá muito de passar o dia inteiro vendo notícia, né? Tem gente que escolhe assim um programa para acompanhar, para estar mais ou menos ligado no que está acontecendo no dia e depois segue a vida, o que aliás faz muito bem para a saúde, né? Você não ficar o dia inteiro acompanhando notícia não é uma coisa muito saudável, né? Fala aqui alguém que conhece bastante notícia. Então, é importante que você esteja informado, esteja informada, claro, não vai ficar alienado do mundo, não vai ficar alienado no mundo, senão vai falar bobagem, vai passar vergonha, vai fazer bobagem, né? Não vai ter nem assunto para conversar. Agora, também não tem gente que passa o dia inteiro malucão aí da notícia. Não precisa. Se você quiser ter a sua dieta diária de informação, neste programa a gente faz isso, separa o que tem de mais relevante no dia, dá o texto das coisas, dá o contexto das coisas, analisa também o enfoque e a cobertura da imprensa, o que é importante também, fazendo aí uma meta-análise das notícias para todo mundo ficar informado e pensar também sobre o que está acontecendo na hora da feitura e da divulgação das notícias neste mundão de meu Deus. Tá bom, gente? Então vamos lá, o Gabriel. Tudo certo, Gabriel? Voltou de férias, Gabriel? Tudo certo, Demore. Que bom. As férias foram maravilhosas. Dormiu, Gabriel? Viajou? Fez o quê? Tomou banho de O piscina? mais fiz foi dormir, Demore. Foi dormir. Tava precisando dormir, né, Gabrielzinho? 100%. O Gabrielzinho não tá acostumado a acordar tão cedo assim antes de vir trabalhar aqui, né, Gabriel? Não dá, né? Acordar às 5h30 da manhã. Dá uma cansada na pessoa, né? Vamos lá então, galera, para o iclnoticias.com.br, o portal de notícias do ICL. Você pode acessar o iclnoticias.com.br e colocar aí nos seus favoritos, né? Faça isso para você também, para quem tem o hábito de acompanhar, volta e meia, acessar sites de informação aí. Você vai lá no UOL, vai lá no G1, né? Vai nos sites todos, coloca lá o iclnoticias.com.br também para você estar acompanhando as notícias que rolam pelo Brasil e pelo mundo. Consideradas extintas, antas são vistas em área protegida no Rio de Janeiro após 100 anos. Pela primeira vez em 100 anos, as antas foram flagradas em vida livre no território do estado do Rio de Janeiro pelo Instituto Estadual do Ambiente. O animal, que é o maior mamífero da América do Sul, até então considerado extinto na natureza fluminense, era encontrado somente em instituições de proteção à fauna e em pontos de introdução na natureza com indivíduos nascidos em instalações assistidas, ou seja, né, reprodução chamada em cativeiro, né, e depois colocada em lugares específicos. O flagrante foi feito por meio de armadilhas fotográficas disponibilizadas pelo Vale, pela INEA, né, pelo Instituto, né?
por meio de uma parceria firmada em 2020, na qual se desenvolvem ações de proteção ecossistêmicas aliadas à conservação da biodiversidade no Parque Estadual Cunhambebe. Os 108 registros feitos pelas 10 câmeras instaladas em uma unidade de conservação administrada na Costa Verde flagraram grupos com até 13 indivíduos em uma única captura, além de uma fêmea com filhote, o que sugere uma população bem estabelecida da espécie na região. A redescoberta é resultado de um trabalho de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, que oferece um habitat preservado para a anta e outras espécies como a onça parda. Então tá aqui a imagem das antinhas, né? Ah, que bichinho bonitinho, né? É enorme a anta, eu nunca tinha visto, eu vi uma vez, fiquei assustado, né? Achei que fosse um bichinho menorzinho, assim, né? Então a prova aí também que se a gente cuidar, organizar e minimamente der condições, né? A natureza ela vai ali, ela se refaz, né? Reajuste de Zema na tarifa do transporte de BH começa hoje e causa revolta. O governo de Minas Gerais, liderado por Romeu Zema, do Partido Novo, anunciou um reajuste de 6,49% nas tarifas do transporte público metropolitano, que entrará em vigor a partir de hoje, 9 de janeiro. A medida divulgada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, no último dia 30 de dezembro, foi alvo de críticas por parte dos usuários, movimentos populares e lideranças políticas. Apesar das empresas operadoras terem solicitado um aumento de 8,7%, o percentual autorizado foi menor, mas ainda assim considerado elevado pelos passageiros que enfrentam condições precárias no transporte. Bruna Pinto, usuária da linha 3832, que conecta Nova Lima a Belo Horizonte, expressou sua indignação para a reportagem. O aumento da passagem representa mais uma forma de atentado à dignidade do trabalhador. Para quem busca emprego formal, esse custo pode ser um entrave, favorecendo a contratação de candidatos que moram mais perto do local de trabalho. Ela também destacou o impacto para trabalhadores autônomos e informais, já que enfrentam dificuldades financeiras e agora terão custos diários ainda maior. Com o transporte custando até 30% do salário mínimo, o sentimento é de profunda tristeza. Em uma Minas Gerais tão rica, continuamos sendo explorados diariamente. E também denunciou, claro, a precariedade dos serviços lá em Minas Gerais. Nos últimos 6 meses, presenciei ônibus com janelas quebradas, cadeiras sem estofamento e até portas que não fecham. Já fiz viagem em veículos superlotados com a porta estragada, o que é um risco, obviamente, à segurança da população. É impressionante como esse pessoal do Partido Novo também, né? De novo, não apresentou absolutamente nada desde que apareceu na política, né? Tanto é que o fundador lá, o Amoedo, pulou fora e hoje é um crítico ferrenho do Partido Novo, né? Governo publica resolução sobre aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência. A resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que estabelece diretrizes sobre casos de aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, ou seja, crianças e adolescentes estupradas, que têm o direito legal já no Brasil do aborto. Isso não é uma invenção do Lula, vamos deixar bem claro aqui, né? Porque a extrema-direita adora misturar as coisas. Está no centro de uma disputa política e judicial com movimentos conservadores e o próprio governo federal, mas foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A publicação foi determinada na segunda-feira pela Justiça, pelo juiz Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O governo Lula se posicionou contra a resolução. Seus representantes no CONANDA votarem para derrotar o texto em dezembro. A norma foi aprovada no dia 23 de dezembro após uma votação apertada. 15 votos a favor, todos da sociedade civil, e 13 votos contrários. Eu vou repetir, o governo Lula, através da Casa Civil, orientou os seus representantes no Conselho a votarem contra a publicação desta resolução, tá? Mesmo assim, a resolução foi aprovada porque os representantes escolhidos em entidades da sociedade civil votaram pela publicação da resolução. No dia seguinte à aprovação, ou seja, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a resolução foi suspensa por decisão judicial, atendendo a um mandado de segurança da senadora Damares Alves. Então, neste caso, o governo Lula e a Damares estão juntos, né? Não é a primeira vez que eu falo aqui que o governo Lula está mal acompanhado em muita coisa. Essa aqui é mais uma. Sim, vocês entenderam bem, gente.
O governo Lula e a Damares estão juntos e tentaram impedir a publicação desta resolução que disciplina de modo mais claro como deve ser feita a interrupção da gravidez em crianças e adolescentes estupradas. O governo Lula está junto com a Damares, vou repetir pela quarta vez, quinta vez, sexta vez, porque tem gente que tem, né, de manhã tá acordando ainda, não, parece que não casa, né, a informação, é isso mesmo que vocês ouviram, tá? Governo, através da Casa Civil, Damares Alves, contra a publicação de uma resolução que organiza a maneira como é feita a interrupção da gravidez em crianças e adolescentes que foram estupradas. Estou falando de crianças aí que pode ser de 10 anos, 11 anos, 12 anos, né? 13 anos. O documento estabelece diretrizes para o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual com foco na gravidez infantil. A norma estabelece protocolos para a interrupção da gestação como a prioridade de crianças e adolescentes nos serviços do aborto legal, sem imposição de barreiras que não tenham previsão legal. A resolução afirma que o acesso à informação clara e imparcial sobre a interrupção à gestação são direitos da criança e do adolescente, sendo vedada a conduta diversa com base em convicções morais, políticas, religiosas e crenças pessoais. O texto também dispõe sobre a permanência de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual em serviços de acolhimento e afirma que a medida deve ser excepcional e provisória, não podendo ser utilizada como recurso para o impedimento do acesso ao serviço de interrupção legal da gestação. A seção ecoa casos como o de uma menina de 11 anos de Santa Catarina, em 2021, que foi encaminhada para um abrigo como disfarçado de medida protetiva, né? Após a repercussão negativa do caso, a criança acabou sendo autorizada pela justiça. Ou seja, essa resolução, ela tenta evitar que, por exemplo, você chega num lugar, uma criança de 11 anos, com os pais, obviamente, para interromper a gravidez. Chega lá, tem no atendimento lá um igrejeiro, uma igrejeira, né? Nada contra a sua religião, tá? Mas também a sua religião, problema seu, né? Problema seu. Cada um com seus problemas, gente. Gabriel, religião, time de futebol. Eu gosto até de gente que torce pro Inter, Gabriel. Então, veja, não tem nada a ver. Aliás, minha esposa, né? Minha esposa, a minha mulher, né? Então, Gabriel, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cada um com seus problemas. Isso não pode ser levado para dentro do atendimento em um hospital público, por exemplo, nesses casos de interrupção de gravidez e em caso nenhum, na bem da verdade. Não é mesmo? Aí disfarçam muitas vezes esse atendimento, né, de acolhimento e aí vão protelando, empurrando a gravidez, não fazendo os procedimentos que são legais, previstos em lei, fazendo atrocidades, como já aconteceu no Brasil várias vezes, como, por exemplo, fazer a criança ouvir o coraçãozinho do feto, tá? No nível, assim, filme de terror, que é o que tem acontecido no Brasil. Essa resolução, ela reorganiza essas coisas e relembra essas pessoas que elas não têm o direito de fazer isso. Não é para isso que são pagas, aliás, a boa parte delas com dinheiro público, dinheiro nosso, da sociedade civil, né? Carolinha de igreja lá decidindo o que vai ser feito no serviço público, que não tem esse poder de decisão. Não interessa se é da religião A, B ou C, eu não tô nem aí. Mas não tô nem aí mesmo. Sua religião, na sua casa, na sua igreja, na sua vida privada, tá bom? Fora disso, principalmente em serviço público, não, ponto. Não, ponto. A Damares, obviamente, não queria a aprovação dessa resolução e nem o governo Lula. É incrível, né? É muito difícil governar, a gente fala todo dia aqui, né? É difícil governar, não é fácil. O Congresso, realmente, o Congresso é todo conservador, é o centrão, é reacionário, tá cheio de gente extrema-direita, então tem que negociar, tem que aprovar emenda, tem que liberar o orçamento secreto, tem que usar a Advocacia Geral da União para ir lá pedir para o Flávio Dino para liberar emenda para os parlamentares, tem que fazer tudo isso. Vamos admitir que tem que fazer tudo isso? Que assim, não tem, que é uma escolha política também, né, gente? Pode enfrentar? Pode enfrentar. Mas se enfrentar vai cair. Pode ser que caia? Sim, é um risco.
tá? Eu não estou negando isso. É um risco. Poderia se enfrentar esse risco. O Gustavo Petro lá na Colômbia está enfrentando esse risco. E está peitando, desde o começo do governo. E não caiu até agora. Né? Agora, isso aqui precisa fazer? Será que precisa fazer? Será que essa briga aqui não dá para comprar? Ela não é a única, gente. Não é a única. Tá? Essa aqui, isso aqui não é uma pauta de esquerda, a maneira como o governo orientou, através da Casa Civil. Não é, né? Se você está junto com a Damares fazendo alguma coisa, olha, em 99% dos casos, coisa boa não é. Eu vou deixar 1% de margem, porque de vez em quando a Damares vai acertar, né? Haveremos de concordar com a Damares em algum momento, certo? Nesse caso aqui não parece. A Damares claramente é a pessoa que, anos atrás, ajudou a perseguir uma outra menina que tentava fazer o aborto legal também, a interrupção da gravidez, que tinha sido gerada também por um estupro, lembram? E a menina teve que sair do hospital, pegar avião e ir para outro hospital, hordas de pessoas perseguindo ela, lembra dessa história? Incitado pela Damares também. A Damares é a pessoa que tocou o terror falando de Marajó, que meninas, adolescentes e crianças tinham propositalmente os dentes arrancados para fazer sexo oral com as pessoas, a pagamento. Nunca apresentou provas disso, porque esse fato jamais existiu, inclusive. O governo está de mão dada com ela, nesse caso aqui. Depois de tudo que a gente viu no ano passado da mobilização, principalmente das mulheres, contra a PEC do estuprador. Só o que me faltava a PEC do estuprador voltar à pauta agora na Câmara, no Senado, e o governo ia a favor do negócio também, né? Assim, ó, quase que não duvido de nada já. Quase que já não duvido de nada. É um negócio impressionante, né? A resolução entrou na mira de parlamentares e ativistas contrários ao aborto. Um dos principais pontos da contenda é o fato de que o documento não apontar um limite da idade gestacional para a interrupção da gravidez. Essa limitação não é prevista no Código Penal, mas é uma das principais bandeiras dos conservadores em relação ao aborto. Conservadores e do governo Lula, pelo que estamos vendo, né? A publicação, finalmente, da resolução no Diário Oficial não deve ser o último capítulo da disputa em torno da resolução do Conanda. A decisão do juiz é cautelar e o juiz encaminhou o processo a outra juíza, a Rosana Noia Alves Weibel, relatora do caso, para julgar o mérito da ação. Parabéns, viu, governo Lula? Parabéns. Diretor denuncia a situação de arquivo com dados da ditadura e é exonerado por Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Salas com piso totalmente quebrado, buracos no chão, rachaduras em pilares e fiação elétrica exposta e sem renovação. Essas são apenas alguns dos principais problemas do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, um dos principais arquivos públicos, eu diria, da América Latina, por que não? E até do mundo, se você for pegar regimes de exceção e regimes repressivos, porque é talvez o principal arquivo no Brasil que custodia os documentos da repressão, tanto de parte da era Vargas, né? Da parte primeira da ditadura Vargas, quanto da ditadura militar no pós-64, Arquivo Público do Rio de Janeiro. Os problemas foram expostos agora pelo ex-diretor Victor Travancas, após a coluna da Juliana Dalpiva aqui no clnoticias.com.br revelar o fechamento do arquivo público devido às péssimas condições do local. O governador Cláudio Castro decidiu exonerar o diretor, e agora ex-diretor, do arquivo, sem comunicá-lo antes. O governador não falou comigo, eu soube pela imprensa, afirmou ele. Ele assumiu o cargo há cerca de 10 dias e denuncia que identificou 26 funcionários fantasmas nomeados na instituição, mas não conseguiu exonerá-los. A própria reunião de equipe de funcionários que trabalham, eles próprios identificaram que 26 pessoas, ou seja, 70% dos trabalhadores do arquivo que está caindo aos pedaços não apareciam para trabalhar. Era cabide de emprego, funcionário fantasma, os brother, que estavam registrados como funcionário, recebendo salário, eventualmente sabemos como essa coisa funciona, passando parte do salário para alguém, né? Porque é assim que funciona também. Não vou falar o nome de ninguém aqui porque não sei, mas a coisa funciona assim, tá? Se olhar direitinho vai achar. Ah, mas não tem dúvida disso. Então o cara assumiu, denunciou o funcionário fantasma, falou que o prédio está caindo aos pedaços e tem uma chance enorme de pegar fogo ou desabar.
E aí o que faz o Cláudio Castro? Manda fechar o arquivo público do Rio de Janeiro e manda o diretor para casa. Né? Anuncia medidas? Não. Faz um evento lá para mostrar a situação dizendo que vai ter uma reforma, que vai fazer digitalização de documento, etc e tal? Não. Claro que não. Pisoteia na memória, fecha o arquivo e posso imaginar, né, governador, que fica rezando para pegar fogo, né? Fica torcendo para desabar. Não tem mais ninguém lá dentro? Então desaba, pega fogo todos os documentos aí e dane-se, né? Depois é capaz de ceder o terreno até para uma construtora levantar um prédio lá. Porque eu não duvido, a área ali é muito valorizada em Botafogo. Na orla de Botafogo, aliás. O governo do Rio anuncia a reabertura do arquivo sem explicar as péssimas condições. Aí a Juliana fez uma outra matéria ontem, né? No fim da tarde de ontem, o governo do Rio de Janeiro anunciou que vai abrir de novo o arquivo, apesar da maior parte do prédio estar com diversos problemas. Horas antes, a coluna esteve no local e verificou as condições do prédio. Aqui as fotos, né? As fotos feitas pela Juliana. Ela foi pra lá, olha aqui, ó. Isso aqui é dentro do arquivo, gente. Olha aqui, ó. Tem uma cratera no arquivo aqui, ô Gabriel. Se cair aqui dentro, a pessoa, você vira peça do arquivo também. A pessoa não acha mais você, né? Isso aqui é dentro do prédio, gente. Dentro do prédio, não é na calçada, não é no asfalto, tá? Olha aqui, ó. Olha que fiação. Olha o estado que está esse negócio, o risco de incêndio. Olha aqui, rachadura em pilar do prédio. É um prédio histórico, um prédio antigo que precisava de manutenção, que não foi feita, claramente, né? As matérias completas estão lá no iclnoticias.com.br e, insisto, é um dos principais arquivos de memória, de documentação sobre repressão de regimes de exceção, sem dúvida da América Latina. Sem dúvida da América Latina, né? E a gente pode colocar, eventualmente, como um dos mais importantes completos do mundo, porque trata da repressão de dois períodos históricos gigantescos no Brasil e custodia vários documentos lá, principalmente do DOPS, né? Falei ontem aqui, aliás, o livro que eu escrevi sobre a máfia italiana no Brasil foi muito baseado em documentos que eu obtive lá no arquivo público, lá, pesquisando e tal, né? Lendo os papeluchos lá, né? Fui diversas vezes para lá, fui no Arquivo Público de São Paulo, fui na Biblioteca Nacional, arquivos no Paraguai, no Uruguai, na Itália. Pedi arquivos nos Estados Unidos também, na época me mandaram pelos correios os arquivos lá, né? Através da Lei de Acesso à Informação dos Estados Unidos. E agora, é isso, né, Cláudio Castro? Não vamos resolver o problema, né? Vamos mandar o diretor embora, mais fácil, né? Vamos eliminar quem está falando sobre os problemas. Quem sabe assim a rachadura se conserte automaticamente, né? O buraco seja tapado. Posso imaginar, né? Mandou o diretor embora, no outro dia está tudo resolvido ali. Presidenta do México responde Trump e propõe novo nome para o sul dos Estados Unidos. Isso aqui foi muito engraçado ontem também, e mostrando como dá para peitar esses vagabundos também, cara. A Cláudia Sheinbaum, recém-empossada presidente do México, né, em dezembro do ano passado, respondeu ontem à proposta do presidente dos Estados Unidos, o Trump, o eleito, ainda não tomou posse, de renomear o Golfo do México como Golfo da América. O Trump, entre as várias coisas que falou, né, num movimento ele assumia aí no dia 20 de janeiro, numa toada meio neocolonial, neoimperial, né? Tentando retomar assim, o império de outrora, né? Não, a gente vai tomar territórios, vamos tomar aqui a Groenlândia, Canal do Panamá vai ser nosso também, anunciou uma série de coisas ali, né? A gente vai ver mais coisa ao longo do tempo aí também. Venezuela que se prepare, né? E aí, entre as várias coisas, falou que vai renomear o Golfo do México. Não vai mais ser Golfo do México, não. O nome vai ser Golfo da América. E aí a presidenta do México, maravilhosa, temos o vídeo, Gabriel? Temos o vídeo para mostrar. Deu uma sugestão para o Trump. Vamos lá tocar o vídeo? Bora. ¿Por qué no le llamamos América Mexicana? Se oye bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Desde 1607,
El hecho es de que América Mexicana es reconocido como el nombre de toda la parte norte del propio continente, con México y lo que es ya Sudamérica. Es el primer mapa mundi casi completo. ¿Y por qué se llama América Mexicana? Porque México era un territorio muy rico en culturas y muy rico en muchos minerales, etc. Tan es así que José María Morelos y Pavón hace el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Y el nombre del Golfo de México está registrado ante organismos internacionales que lo consideran como un referente náutico desde el siglo XVI, antes de que existieran los Estados Unidos. Yo creo que ayer el presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, que en México todavía gobernaba Felipe Calderón y García Luna, pero no. En México gobierna el pueblo. Maravilhoso, né? Vamos renomear então também os Estados Unidos com a América Mexicana, porque a gente está inventando isso? Não, desde 1607, o principal mapa publicado na época, o território dos Estados Unidos era chamado América Mexicana. Bora renomear também. Antes de existir Estados Unidos, aliás, né? Dá para enfrentar essa gente. Com inteligência, com bom humor, né? Com vontade política, com coragem. Vai ter revés? Vai ter revés. Ah, mas eles vão vir para cima. Gente, eles vão vir para cima de qualquer jeito. De qualquer jeito. Anota o que eu estou falando. Os próximos 2 anos para o Brasil, para a América Latina no geral, para o Brasil, vão ser muito problemáticos. Nós temos o alinhamento do novo presidente de uma potência global, os Estados Unidos, com boa parte das pessoas mais ricas do mundo. Estão todos juntos na mesma sala, comungando dos mesmos ideais por interesses políticos e econômicos. A gente viu, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Peter Thiel, todos os sócios dessa galera. Vamos lembrar que o Mark Zuckerberg tem aí 15, 16, 17% só das ações do Facebook. Ele tem outros sócios que são tão ricos quanto ele, ou muito próximos de serem ricos quanto ele. Outros bilionários foram incluídos nesse clube aí. É o clube dos bilionários agora que vai dominar os Estados Unidos. Não que antes não fosse, né, gente? Os Estados Unidos, você sabe, não é exatamente um exemplo de democracia, né? Agora, a coisa vai piorar, porque essa gente não respeita a soberania nacional. A declaração do Zuckerberg, ela fala sobre isso de maneira clara, né? Com outras palavras, usando linguagem burocrática para mentir para as pessoas, né? Linguagem burocrática é aquela coisa de eficiência, né, Gabriel? Gabriel, a partir de amanhã, o que você acha, Gabriel? A partir de amanhã nós vamos tornar aqui o estúdio mais eficiente. Você é contra ou a favor disso? Eu sou a favor. O Gabriel é a favor de tornar o estúdio mais eficiente amanhã. Então amanhã, ao invés de trabalhar você e o Jimmy, vai trabalhar só o Jimmy. Você vai embora. O estúdio será mais eficiente. Veja, Gabriel, como é bonito a gente usar a linguagem burocrática. É incrível, né? Hã? Sabe o que eu vou fazer, Gabriel, a partir de amanhã? Eu vou tornar o meu sono mais eficiente. Como, Gabriel? Eu vou parar de trabalhar, parar de fazer o programa aqui e ficar dormindo até as 10 horas da manhã. Veja como é fácil mentir para as pessoas. Lê? Parece funcional. Parece funcional, né? É ótimo, né? É para esse lugar que está andando a coisa, gente. É preciso enfrentar. Não vai ser fácil. Teremos consequências pesadas. Não é dito que vá se vencer essa guerra também. Porque nós vamos lutar politicamente nos próximos anos contra os maiores poderes constituídos do mundo. Do mundo. Não os únicos, claro. Mas veja,
gente que comanda empresas e que tem fortunas pessoais maiores que o PIB de países. Se você somar as fortunas pessoais do Musk e do Zuckerberg aí, olha, eu não fiz a conta e é capaz de dar o PIB do Brasil já. Né? Eles dois e o Peter Thiel, os três aí, já foi. Não é brincadeira. Comandam o fluxo de informação no mundo todo. Vão lá e aperta botão e distribui mais esse conteúdo, distribui menos esse. Dá mais voz para esse tipo de discurso, dá menos voz para esse. Cala essas pessoas, dá megafone para essas outras. Vai tomando forma a maneira como as pessoas veem o mundo. Porque as pessoas veem o mundo hoje com os olhos através das redes sociais. Aquilo é o grande espelho das pessoas. É ali onde elas moldam a maneira como elas enxergam as coisas, né? E a gente vai enfrentar essa galera porque eles estão vindo para cima. O Brasil, nessa história toda, já está sendo pintado internacionalmente como um exemplo de democracia, mas que mesmo sendo uma democracia, tem uma ditadura que é operada pelo governo de esquerda e pelo Supremo Tribunal Federal com cortes secretas, tribunais secretos, disse o Mark Zuckerberg. Aparentemente temos tribunais secretos no Brasil. Ô, Demore, Né? uma coisa que passou batida. Ah. O ano passado, para esse ano agora, o Elon Musk simplesmente duplicou a fortuna dele. Duplicou a sua fortuna, exatamente. 421 bilhões De dólares. de dólares. 421 bi de dólares, né? Essas fortunas calculadas aí, né? Então, galera, não vai ser fácil não. Não vai ser nada fácil. O Brasil vai virar, na boca dessa gente, um exemplo de democracia que internamente é operada como uma ditadura. Graças a uma união entre um governo, aspas, comunista e uma corte secreta. Vejam. Até onde me resulta, o STF fica na Praça dos Três Poderes. Né? O endereço é tão secreto que uma pessoa pode ir lá levar uma bomba, deitar em cima dela e explodir a própria cabeça. Como aconteceu no ano passado. Essa é a medida do endereço secreto. Aí tem gente tentando dar nó em pingo d'água aí, né? Não, o Zuckerberg tem razão. São as decisões secretas. Não. Decisão secreta, corte secreta são coisas diferentes, gente. Você tem um tribunal secreto em um país, bom, realmente o país degradou e virou qualquer coisa, né? Não é o caso. Há decisões sob sigilo no Brasil? Sim. Nos Estados Unidos também. Na França também. No Japão também. Na Itália, na Alemanha, na Áustria, na Suíça. Na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia, na Argentina, na Colômbia, no México, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia. No mundo todo há processos sob sigilo na justiça. Por uma série de fatores, entre eles proteger os próprios acusados, os próprios réus. Você mantém sob sigilo, por exemplo, processos de vara de família, para não expor pessoas. Notadamente, adolescentes e crianças, muitas vezes. Você mantém sob sigilo muitos processos porque a pessoa, no fim, pode ser considerada e julgada inocente e você não expôs o nome daquela pessoa para não manchar o nome dela. Há várias motivações para você manter procedimentos em sigilo. Você mantém procedimentos em sigilo, muitas vezes procedimentos policiais, para não atrapalhar as investigações, para não evitar que as pessoas destruam provas. Vem cá, quem está falando alguma coisa ao contrário disso, vocês são burros ou mal intencionados, hein? Eu prefiro ser burro muitas vezes, Gabriel, né? Porque burrice não é culpa da pessoa, né? Você é burro, ignorante, não sabe. Ah, estou falando bobagem, não sei. O Mark Zuckerberg não falou em decisões sigilosas, gente. Falou em corte, tribunal secreto. Não tenta dar nó em pingo d'água, não. Não tenta enrolar. Não tenta enrolar que não vai colar. Bom, vai colar pro bando de idiota com o qual vocês se comunicam na rede social, né? Aí sim. Aí é fácil. Não teremos anos fáceis, mas, no entanto, nós temos um STF que aparentemente está disposto a peitar, como peitou o Elon Musk.
Tem gente que defende que não se faça isso, né? Deixa rolar, deixa o Facebook fazer o que quiser, deixa desrespeitar a lei nacional, deixa descumprir decisões judiciais, deixa não remover conteúdo que é pedido através da justiça, não pagar multa, deixa rolar. Ou seja, tem gente que defende que o Facebook, o Twitter e outras redes sociais possam operar no Brasil à margem da lei, do jeito que eles quiserem, da maneira como bem entenderem. Eu gostaria de saber se essas pessoas apoiariam que se fizesse isso no ramo de negócio delas, né? Por exemplo, a pessoa está defendendo isso, mas ela tem uma empresa de quê, Gabriel? De fabricação de, sei lá eu, chinelo. Você concorda que uma empresa estrangeira se instale no Brasil e opere fora de todas as leis que você tem que cumprir no Brasil? Responda essa pergunta, é fácil de responder. É o que você defende quando defende que as redes sociais possam operar no Brasil ignorando as leis locais. Como se fossem empresas supranacionais, mais importantes do que a nossa Constituição, do que as nossas leis, né? O STF não vai permitir que Big Techs, que essas empresas, né, de tecnologia, sejam instrumentalizadas para o discurso de ódio, disse o Alexandre de Moraes ontem. Declarou nessa quarta-feira que não vai permitir que as Big Techs sejam instrumentalizadas para discursos de ódio. O magistrado disse ainda que essas empresas também não poderão atuar em colaboração com grupos extremistas. No Brasil, disse ele, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes de Big Techs, disse o Alexandre de Moraes. É claro que o Mark Zuckerberg sabe que a resposta, principalmente através da pessoa do ministro Alexandre, viria nesse tom. Isso não é uma surpresa. Quando ele decidiu gravar o vídeo que gravou essa semana e dar uma indireta para o Brasil, que vai na linha do discurso do Elon Musk, que vai na linha no discurso dos jornalistas aí do Twitter Files, do não sei o que, tá? Então nós temos um alinhamento aí de jornalistas com Trump, com esses tech bros, né? Os bilionários do Vale do Silício, esses caras todos aí, nós temos o mesmo discurso, mesma coisa. Quando o CEO do Facebook gravou o vídeo, ele sabia que a reação no Brasil seria essa, não seria diferente. O Alexandre de Moraes não mudou de dezembro do ano passado para janeiro desse ano. E se o Facebook fizer o que o Twitter fez no Brasil, mesmo sendo muito maior do que o Twitter, usado por um número muito maior de pessoas, sob o risco de ter, sim, uma reação da população muito forte, caso aconteça com o Facebook, com o Instagram, o que aconteceu com o Twitter, mesmo assim, pelo que nós conhecemos do ministro Alexandre de Moraes, ele não vai arregar e, se precisar, vai bloquear. Vai bloquear. E o Mark Zuckerberg sabe disso. Esse é o problema, gente. Eles sabem que pode chegar nisso. E eu vou dizer mais. Querem que chegue nisso. Eles farão de tudo para chegar nisso. Vai chamar a falta até o final do jogo. Não se espantem se nos próximos meses não começar a descumprir decisão judicial, não responder a pedidos do Ministério Público, não responder a pedidos da Justiça, não pagar multas, não remover conteúdo, tudo isso previsto na lei do Brasil. É simples, se você não quer se submeter à lei de um país, é só não operar naquele país. O Facebook escolheu operar no Brasil, pode escolher não operar. O Facebook e o Instagram operam livremente na Arábia Saudita? Não. O Twitter opera livremente na Arábia Saudita? Não. Isso não impede de um dos príncipes da família real lá da Arábia Saudita ser sócio do Musk no Twitter. Vocês sabiam disso? Na hora de comprar o Twitter, o Musk precisou de dinheiro de várias pessoas, entre elas da coroa saudita. O Twitter opera livremente lá na Arábia Saudita? Não. O Musk reclama? Não. Né?
Vamos colocar rapidamente o que falou o Xandão ontem, ô Gabriel? Por gentileza. Fala aí, Xandão. Foi? Não? Não rolou, demônio. Tenta recuperar o vídeo pra gente aí, então, pra gente mostrar daqui a pouquinho. Beleza. 2 anos do 8 de janeiro, Moraes diz que golpismo não está vencido no país e cobra regulação de redes. Durante evento no STF, em alusão ao marco de 2 anos após os ataques antidemocráticos, o ministro defendeu a importância de debater o papel dos militares na política e condenou bravatas dos donos dessas empresas de rede social e chamou os caras de irresponsáveis. O Zuckerberg não vai ter vida fácil no Brasil. Falando com algumas pessoas sobre isso, né, ao longo desses últimos meses, há opiniões para tudo que é lado, mas tem gente muito bem informada que fala sobre uma série de coisas, que também conhece lá a realidade dos Estados Unidos. Tem gente que aposta que nos próximos meses nós podemos ter, inclusive, proibição dos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil de viajarem para os Estados Unidos. Tem gente que não duvida disso. E tem gente que não duvida que, num limite, se essa briga esquentar, algum tipo de pedido de prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro feita nos Estados Unidos, né? Ou por parte do Congresso nazistinha lá nos Estados Unidos, ou pelo Trump, ou por alguém do seu governo. Não se duvida que a coisa chegue, que a coisa escale nesse ponto. Veja, o Musk escalou até o ponto de ter o Twitter bloqueado, era o que ele queria, desejava, precisava para ajudar a extrema-direita no Brasil, né? Em boa medida, adiantou muito. Então a gente não se duvida que esses caras vão dobrar ou triplicar a aposta. Tem o vídeo aí, vamos colocar pra gente o vídeo do Moraes. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Tem muita gente que fala que tem muitas cartas na manga contra o Alexandre de Moraes, que isso e aquilo, que na hora certa vai sair e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não parece que ele está com medo de nada disso. Se o ministro subitamente mudar a sua postura, eu vou achar estranho. Osso duro de roer, viu, Mark? Osso duro de roer. O Brasil está sendo exemplo em vários lugares do mundo e encorajando vários líderes mundiais a tomar medidas. Tá? Na prática isso. O que foi feito no Brasil em relação ao Musk, em relação ao Twitter, repercutiu no mundo todo e a repercussão na classe dirigente política e na imprensa no geral, e eu acompanhei isso muito de perto, foi uma repercussão encorajadora, não foi repercussão de ditadura judicial, de liberdade, não tem porcaria nenhuma. Foi uma repercussão do tipo, opa, dá pra fazer. Opa, dá pra peitar essa gente, dá pra bloquear esses monopólios. Esses caras não são os donos do mundo. A gente pode dar uma porrada na cara deles. Só essa semana na Alemanha e no Reino Unido aconteceu isso. Grupo aciona o Ministério Público Federal após o Facebook, Meta, né, e Instagram, permitir classificar gays e trans como doentes mentais. Então a nova política do Mark Zuckerberg é isso. Você pode pegar uma pessoa lá, né, da comunidade aí LGBT e falar que é um doente mental. E esse conteúdo ficará publicado no Instagram e no Facebook. Isso aqui é um exemplo. É um exemplo. Vai piorar. Prepare-se para quem usa essas redes sociais aí, prepara a cabecinha, tá? Que vai começar a aparecer esse tipo de coisa na sua timeline. Vamos lá, deputado aciona CONAR contra jornais que apoiaram ditadura militar, propaganda enganosa. Eu achei muito bom isso aqui que o Ivan Valente fez, porque na prática, claro, não vai acontecer nada, mas é um jeito de chamar atenção para uma coisa que aconteceu nessa semana, que é muita hipocrisia. Principalmente vindo
de 2 jornais brasileiros. Um, a Folha de São Paulo, o outro, o Jornal Zero Hora. Os dois fizeram editoriais falando do 8 de janeiro, e o que é a democracia, e porque não sei o quê, e inegociável, e não sei o quê, sendo que são 2 jornais que apoiaram a ditadura militar a partir de 64. Antes, aliás, né, porque apoiaram o golpe antes da ditadura. E aí, o Ivan Valente enviou uma carta ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária contra o jornal O Globo, também o Globo, né, Folha, o Globo, Zero Hora. Ele chama atenção para a publicidade veiculada pelo jornal, utilizando o título do filme do livro Ainda Estou Aqui, que narra a história de Rubens Paiva, na celebração dos 150 anos do jornal O Estado de São Paulo. Na peça publicitária, o Globo destacou 2 instituições jornalísticas centenárias, né? Nós, o Globo, e vocês, o Estado de São Paulo. Nas bancas, concorrentes. Nas trincheiras pela democracia, aliadas. Estilos diferentes, valores em comum que estão aqui até hoje. Essa aqui é a peça publicitária. Olha aqui, ó. Os velhos fundadores do jornal lá, né? Ainda estamos aqui, usando, né, o mote do momento, que é o mote do filme sobre alguém que de fato lutou contra a tirania, foi sequestrado dentro da própria casa e jamais voltou para casa. E aí tá aqui uma homenagem do jornal o Globo aos 150 anos do Estadão. O principal que quero destacar é o escárnio com que o Globo usa o filme para a publicidade enganosa, ao dizer ainda estamos aqui. Ou seja, diz o Ivan Valente, né? Sempre fomos defensores da democracia, da liberdade do nosso país. Quando não é verdade, porque eles apoiaram a ditadura escancaradamente, disse o deputado Ivan Valente para o ICL Notícias. Estão sendo hipócritas e cínicos para surfar na onda do momento. Todo mundo sabe que o Grupo Globo não só apoiou o golpe, como participou das benesses do golpe e foi um dos maiores beneficiários do regime da ditadura militar brasileira. E aí, o meu querido amigo Matheus Gomes, né, lá na sua redinha social, Matheus, deputado estadual lá no Rio Grande do Sul, publicou o seguinte: acabo de ler um editorial revisionista repleto de cinismo do jornal Zero Hora sobre o filme Ainda Estou Aqui e a ditadura militar. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Enquanto Eunice Paiva era perseguida e Rubens Paiva assassinado, a Zero Hora apoiava ativamente o regime militar. O editorial da Zero Hora, que é a opinião oficial do jornal, né? Isso aqui não é a opinião oficial de alguém. Isso é a opinião oficial do jornal, do seu dono, dos seus donos, da família que controla, né? Não misturemos com todo mundo que trabalha no jornal, sabemos disso. Há repórteres incríveis, jornalistas, fotógrafos, editores, colegas, não se trata disso. Isso aqui é a empresa falando, tá? A empresa, o CNPJ dando a sua opinião. O editorial, um editorial muito bonito, né? O Prêmio e a Ditadura, falando do Globo de Ouro. O retrato de uma família de classe média destroçada pelo arbítrio, revelado sem retoques na produção do Globoplay, mostra o quanto é degradante para uma sociedade a supressão da democracia e das liberdades. Muito bem, incrível, né? Tirando o merchandising do Globoplay aqui, que não precisava, mas tudo bem, né? Tá rolando ali, tá. Nem todo mundo conhece a história, é preciso contá-la, diz o Matheus Gomes. O jornal Zero Hora surgiu após o golpe militar em maio de 64, erguido sobre os escombros do jornal Última Hora. Esse sim, que se opôs ao golpe e foi destruído pelos militares depois do golpe. Tá aqui, ó. Jango no Rio Grande e Mazili empossado, ou seja, Jango caiu, Mazili, que era o presidente lá deputado da Câmara, empossado como fantoche ali da ditadura militar, né? Última Hora, o jornal depredado e incendiado. Tá aqui as imagens, ó. Tá aqui, ó. Acabou o jornal, né? Acabou o jornal. Toda a frota da reportagem foi destruída a bala e a fogo. Isso aqui é a capa do jornal Última Hora. Última Hora, outro jornal, outra coisa, né? E aí segue o Matheus. Hoje a Zero Hora reforçou a narrativa dos militares sobre o motivo do golpe. O regime militar que vigorou no país em 64 e 85 também foi respaldado pela boa-fé de brasileiros que temiam a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Como quem diz, também hoje em dia no 8 de janeiro também tem uma boa-fé dos golpistas lá, né? Isso aí não é gente ruim, no geral, né?
Isso é o discurso do perigo comunista que era tão falacioso nos anos 60 como é hoje. E aí, como diz o Matheus, João Goulart não era comunista, Rubens Paiva não era comunista. Rubens Paiva, aliás, era do Partido Trabalhista do Brizola. Trabalhismo e comunismo não são a mesma coisa, não vou nem entrar nesse detalhe aqui. O que eles defendiam? As reformas de base de um Brasil independente, né? E aí, o que a Zero Hora dizia sobre isso? Os editoriais sempre defendiam o regime militar brasileiro a partir de 64 como uma revolução necessária, um movimento democrático para organizar a economia, devolver a paz e tornar o Brasil grande novamente. Capa, aí sim, do jornal Zero Hora. China comunista pretendia dominar o Brasil. Falso, mentira, nunca existiu. Picaretagem, vagabundagem. É o nome disso aqui, tá? Aí, ó, Central do Trabalho no Brasil recebia ordens da Rússia, China e Cuba, né? É claro que tinha um intercâmbio, uma conversa de informações, é lógico. Haveria uma invasão comunista no Brasil? Nunca teve a menor chance, zero chance disso acontecer. Ministro da Guerra analisa revolução. Era como era chamado o golpe militar, revolução no Brasil. E aqui, uma foto do Pinochet, né? Pinochet, tá aqui, ó, que beleza. É o Pinochet, né? Acho que é. Ai, ai, ai. Então tá, né? Parabéns pro Matheus aí, por ter lembrado essa história, né? Cartórios começam a emitir certidões de óbito corrigidas de vítimas da ditadura. Ao todo serão 434 certidões de óbito retificadas de familiares aí, né, que tiveram os seus entes queridos desaparecidos. Muitas dessas pessoas, os corpos jamais foram encontrados, ou seja, há um crime sendo continuado até hoje, ocultação de cadáver, no mínimo esse, né? E aí agora, finalmente, várias famílias vão poder colocar lá na certidão de óbito o motivo do óbito, né? A partir de uma resolução aprovada pelo CNJ, os cartórios de todo o país foram notificados para emitir certidões corrigidas de 202 mortos e 232 desaparecidos durante o regime militar. No novo documento deverá constar que essas pessoas foram vítimas da violência cometida pelo Estado. Violência essa apoiada na época pelo jornal O Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, pelo jornal Zero Hora, etc, 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 etc. Né? Tem problema mudar de posição? Não tem, claro que não. Os jornais todos eles podem mudar de posição e falar, olha, não, realmente hoje a gente defende a democracia, né? Sem mas, sem porém, sem nada. Mas estão simplesmente ignorando o que aconteceu no passado. Então venha a público, deixe claro, esta casa que tinha essa posição, a gente apoiava isso, foi um erro histórico e tal, né? A Globo uns anos atrás reconheceu, né? 40 anos depois, numa editorial lá, né? Governo da Bahia diz que pretende distribuir livro Ainda Estou Aqui em escolas estaduais. Governador Jerônimo Rodrigues destacou a intenção de promover debates com o filme estrelado por Fernanda Torres. Projeto de lei quer suspender pagamentos a militares denunciados por crimes na ditadura. Essa notícia foi publicada no ICL Notícias. Ela é o reflexo de uma outra denúncia que a gente fez também aqui, o nosso jornalismo, no ICL, mostrando que até hoje nós, brasileiros, pagamos para as pessoas que foram formalmente acusadas lá, indicadas como os assassinos do Rubens Paiva, que eram 5 pessoas, 5 militares, nós estamos pagando o salário dessa gente até hoje. Numa beleza, né? Essa ação proposta pela Fernanda Melchiona, deputada federal, estamos pagando hoje R$140 mil por mês para 2 desses militares, porque 3 já morreram, foram abraçar o capeta já, né? Já foi embora. Sem nunca ter visto 1 hora de cadeia na vida. Para 2 a gente está pagando salário ainda, tá? Salário integral, igual ao último salário que eles tinham quando se aposentaram lá no Exército, que aliás é corrigido conforme corrige o salário das pessoas que estão trabalhando hoje nas Forças Armadas, o deles é corrigido também. Não é igual a aposentadoria que fica congeladinho lá, não, é igual, mesmo salário. E para familiares de 3 deles, os que já morreram, para 8 familiares que são pensionistas ali.
a gente está gastando uma beleza aí de quase 2 milhões de reais por ano com essa gente. Imagina quanto não gastamos desde 1971 com essas pessoas, que foi quando eles assassinaram o Rubens Paiva. E agora a Fernanda Melchiona vai propor um projeto de lei para suspender a remuneração de militares denunciados por violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade praticados durante a ditadura civil-militar. Segundo o projeto de lei, essa suspensão será aplicada até que se chegue à conclusão definitiva do processo judicial. Atualmente, agentes do regime processados pelos crimes da ditadura, mesmo em casos que há abundância de provas, continuam a receber aposentadorias e gratificações até o fim do processo, o que pode levar anos. A imensa maioria desses processos não dá em nada. O processo do Rubens Paiva demorou tanto tempo que 3 dos 5 já morreram. E a última movimentação que tinha acontecido antes de dezembro do ano passado, que foi um pedido do Alexandre de Moraes para o Ministério Público Federal se mexer e dar alguma posição sobre o processo, tinha sido 6 anos atrás. Então, na prática, justiça tardia, que nunca chega para esses caras, que nenhum deles viu sequer 1 hora do sol nascendo quadrado na vida toda, permite que eles tenham cometido os horrores que cometeram, a ditadura acabou, eles foram anistiados, nunca foram punidos por nenhum crime que cometeu e, pelo contrário, são premiados com dinheiro que é gerado pela sociedade civil e mantém a boa vida desses canalhas. Bronzeando a pança no sol em Copacabana, muitos deles, jogando futevôlei e tomando coco, né? Quem paga é a gente aqui, ó. Seguimos pagando. A ver se esse projeto de lei anda, porque vocês sabem que com o Congresso atual também a chance não é lá das muito altas, né? Bom, gente, o programa está acabando. Ó, prestem atenção, amanhã de manhã, no ICL Notícias, primeira edição, tá? A partir das 8 horas da manhã, primeiro você acorda cedo para ver o Desperta aqui, né? Primeira coisa. Segunda coisa, no N1 amanhã, que começa depois do Desperta, o Edu Moreira vai fazer o anúncio do ano do ICL. O mega anúncio do ano. Como diz o Edu, é bomba, né? O Edu adora bomba. Bomba, né? Podia dançar essa musiquinha, o Edu também, né? Não sei como é que dança, é assim, bomba. É assim, né? Bomba, bomba. Vai anunciar várias novidades aqui no ICL para esse ano, tá? Tem um monte de coisa, eu não vou dar nenhum spoiler aí. Vocês fiquem pensando o que é, mas a coisa está crescendo, está ganhando corpo, está ficando cada vez mais bonita. Então preparem-se, esse ano a gente vai agigantar o procedimento todo aqui para o ano que vem, que é um ano eleitoral importantíssimo, crucial, encruzilhada, de novo, mais uma, da nação brasileira, do país Brasil, para a gente estar firme e forte aqui para enfrentar esse bando de cretino aí. Pode vir Elon Musk, Mark Zuckerberg, não sei o quê. Vem, a gente vai anunciar isso amanhã, aqui de manhã, no ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Agora o N1 tá começando também. Daqui a pouquinho, eu acho que eu tô lá, né, Gabriel? Será? Talvez eu esteja no N1 hoje, não sei, talvez. Vamos fazer um mistério em relação a isso. Talvez esteja, talvez não esteja, mas você segue acompanhando a nossa programação. O Desperta volta amanhã, 7 horas da manhã. É isso, acabou o programa. Tchau, Gabriel. Tchau, todo mundo. Foi. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida. Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder
of Marilyn Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?